Falar sobre o Pelé é um grande desafio, mas falar sobre o Edson Arantes é um desafio maior ainda. Hoje, o Aventuras na História está conversando com Maurício Oliveira, escritor do livro Pelé, o Rei Visto de Perto. Seja muito bem-vindo, Maurício, aqui para o Aventuras. Agradeço muitíssimo, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre essa personalidade tão importante da nossa história, né? E que infelizmente nos deixou no ano passado, né? E pra gente começar a nossa conversa, conta pra gente como foi que você chegou até o Pelé e como foi entrevistá-lo há 10 anos atrás. Eu tive essa oportunidade de conhecer o Pelé há 10 anos, parte de um trabalho que eu estava fazendo que incluiu algumas entrevistas com ele e com pessoas das relações dele, né? Amigos de infância, ex-companheiros do Santos e da seleção. E então nessas entrevistas eu tive a rara oportunidade de me aproximar mais do homem Edson, né? Todos nós conhecemos muito bem o mito Pelé, mas eu consegui me aproximar um pouco mais do Edson, são os bastidores desses contatos que acabaram sendo o fio condutor do livro, né? O primeiro publicado sobre o Pelé depois da morte dele, que se propõe a fazer uma narrativa panorâmica da trajetória do Pelé como jogador e como pessoa, mas entremeado por esses bastidores e também por trechos inéditos dessas entrevistas que eu fiz com ele, que não foram todas usadas naquela ocasião, mas que estão aqui também compondo essa obra. E como que a infância do Edson o transformou, né, assim, o influenciou nessa transformação para o Pelé? O menino Edson, né, já manifestou um talento incrível para o futebol desde muito cedo, né? Ele era filho de um jogador, o Dondinho, que também logo percebeu esse talento do filho e começou a incentivar o pequeno Edson, né, que em casa era chamado de Dico, a desenvolver esse talento. Então o Dico foi o grande mentor desses primeiros anos, né, da trajetória do Pelé. E aí tem vários aprendizados do Edson, né, que tiveram influência direta do pai. Por exemplo, o Pelé, quando se tornou o grande jogador que ele foi, nunca usou o incrível talento que ele tinha para humilhar os outros jogadores, os adversários. Então ele sempre usou os recursos do futebol, né, as fintas, o chapéu, para aproximá-lo mais do gol, ou para tornar um companheiro mais próximo do gol. Nunca simplesmente para humilhar o outro. Isso foi um ensinamento muito forte do Dondinho quando o Pelé era criança, que o pai flagrou o filho fazendo isso com os outros meninos. Como o Pelé, né, o Edson, tinha grande talento, ele um pouco que humilhava os outros lá na pelada de Bauru. Não é mais criança, né? Sabe como é. Exatamente. E então o Dondinho viu isso acontecendo, chamou o filho e disse para ele nunca mais fazer isso, porque o que ele tinha recebido era um dom, era um presente de Deus e que ele não podia usar esse dom para humilhar os outros. Ao contrário, ele tinha que fazer o máximo para aumentar, né, esse talento. E foi isso que o Pelé fez, tanto que muita gente acha que ele era ambidestro, né, que ele tinha a mesma habilidade natural com as duas pernas, porque era isso que ele exibiu, né, ao longo da carreira dele. Mas na realidade ele era direito e a perna esquerda ele desenvolveu com muito treinamento, também por influência do Dondinho. O Dondinho, num certo momento lá, disse para ele: olha, eu estava vendo você jogar hoje, ele criança ainda, né? E você praticamente não tocou com a perna esquerda na bola, você tem que desenvolver essa perna esquerda. E aí o Pelé começou a bater bola contra a parede, se não tinha um amigo para bater bola só com a esquerda contra a parede, e ele chegou num grau de desenvolvimento dessa perna também tão bom quanto da outra. É claro que isso é resultado também de um grande talento natural, né? Uma composição física. Não adianta, eu também sou direito, eu posso passar anos batendo a bola com a esquerda que eu não vou desenvolver o mesmo nível de talento do Pelé, né? Então, era isso, ele tinha, muito se fala da visão periférica também dele, né? Que ele conseguia enxergar para os lados num ângulo muito superior à média, né? Então ele tinha aquela altura
ele era muito difícil de ser derrubado, né? Ele tinha uma estrutura física, embora ele não fosse muito alto, né? Ele tinha 1,72 m e tal, ele subia muito, né? Então a impulsão dele era enorme. Então a infância dele foi marcada por essa descoberta do grande talento e essa lapidação inicialmente feita pelo próprio pai, né? Até o momento em que um caça-talentos da época, digamos assim, que foi trabalhar em Bauru, né? Acabou levando o Pelé para se apresentar ao Santos aos 15 anos. Né? E logo no primeiro treino no Santos ele assombrou todo mundo pela capacidade. E aí o Santos falou, opa, fica aí já fica aí que você é nosso. Muito legal ver esse surgimento de uma estrela, né, desde pequeno. E no livro você também fala sobre exatamente esse distanciamento entre a figura do Pelé e a figura do Edson. Então, nesse processo todo, nessas conversas que você teve com ele, teve algum ponto que você achou muito curioso sobre o Dico? O Pelé tinha esse apelido em casa, né, Dico, e ele queria, inclusive, que esse apelido fosse o nome dele de jogador, né? Ele queria que fosse Dico. Só que o Pelé foi um daqueles apelidos que criança não gosta, e aí o apelido pega, né? Porque ele surgiu assim, o pai dele jogava num time, o Bauru Atlético Clube, mas antes jogava num outro time, cujo goleiro era chamado Bilé. E nas brincadeiras entre os meninos, né, tem uma tradição em que eu vivi isso, né, as pessoas, né, lembram disso, as pessoas assumem uma persona ali na brincadeira. Eu sou Dudu, se eu sou palmeirense hoje, eu sou o Dudu. Aí, enfim, e ele gostava de jogar no gol naquela época. E aí ele jogava no gol e ele dizia, ele queria dizer, eu sou o Bilé. Só que muito novinho ainda, com 4, 5 anos, ele falava alguma coisa um pouco diferente que parecia Pelé, eu sou o Pelé. E tem um termo muito usado na época para descrever uma partida de futebol, sinônimo, que era peleja. E aí, muito provavelmente, eu interpretei isso, né? Como peleja era muito usado, Bilé, enfim. O resultado disso tudo é que começaram a pegar no pé dele e chamar ele de Pelé. E ele não gostou, ele detestava, chegou a brigar, não queria esse apelido. E aí o apelido pegou e não teve mais jeito. E aí houve um momento em que ele começou a dar autógrafo, ele ainda insistia, não sabia se dava autógrafo como Edson, como Dico, como Pelé. Mas houve um momento em que não teve jeito. Todo mundo chamava ele de Pelé, os companheiros de time chamavam ele de Pelé, a imprensa chamava ele de Pelé. E aí ele fez as pazes com esse nome e que acabou sendo uma grande marca, né? Porque é um nome facilmente pronunciável em qualquer idioma, é um nome curto, é um nome sonoro, é um nome que não existe outro, né? Quer dizer, quando se fala em Pelé, todo mundo sabe quem é o Pelé. Enfim, ele foi contemplado pela sorte ao receber esse apelido que se tornou essa grande marca, né? E na sua opinião, você comentou, né, sobre a transformação do Edson Dico em Pelé. O que fez aí, nesse caso, o Pelé, o jogador de futebol, se tornar o rei Pelé? O que fez ele realmente se transformar em um astro? Eu acredito que tenha sido, né, o grande talento dele, né? E quando ele surgiu, a gente precisa entender a dimensão do que foi o surgimento do Pelé. Ele realmente chegou aos 15 anos, tornou-se rapidamente titular do Santos. O Santos já era uma boa equipe, já tinha bons jogadores, e ele veio para ser a cereja do bolo dessa boa equipe, e era realmente algo espantoso o que ele fazia. Era algo fora dos parâmetros, em número de gols, em jogadas. Tanto que, antes da Copa de 58, o Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, pediu a convocação dele na Copa, porque considerava que, embora ele fosse muito jovem ainda, né, 16 para 17 anos, não tinha como deixar um talento desse de fora de uma competição. Mas aí entra outro aspecto que o próprio Nelson Rodrigues ressaltou. O Pelé tinha uma autoconfiança, uma postura em campo
em que ele se sentia imbatível, ele confiava, ele pedia bola, ele queria jogar, ele não parava de tentar, e era algo aparentemente incompatível com um rapaz de 16 anos, né? Mas o Nelson Rodrigues vislumbrou essa característica e até fazia uma comparação com as Copas anteriores, né? Na Copa de 54, ele disse: o Brasil entrou para o jogo contra a Hungria e a gente via pela expressão dos jogadores brasileiros que o time ia perder, cabisbaixos, enquanto os da Hungria chegaram de peito estufado. Então, o tal do complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues, né, citava, ele via o Pelé como alguém que tinha uma majestade interior capaz de enfrentar de igual para igual qualquer povo, né, qualquer outro país. E foi essa crônica do Nelson Rodrigues, né, pedindo a convocação do Pelé, que começou a criar esse epíteto rei do futebol, porque ele já falou em majestade e tudo mais, né? E aí, embora tivesse um diagnóstico contrário de um psicólogo contratado pela Confederação Brasileira, né, que considerou inadequado levar alguém tão jovem para uma competição tão importante, ele acabou sendo convocado e aí ele brilhou tremendamente na Copa de 58 e surgiu para o mundo assim como um cometa que aos 17 anos se tornou um grande ícone e que aí tudo que ele fez daí em diante só foi comprovando isso. O ano de 59, né, na sequência da Copa, foi o que ele mais fez gols em toda a carreira. E aí vieram os títulos do Santos, o bicampeonato da seleção, propostas dos grandes clubes do mundo, mas ele quis ficar em Santos porque se sentia muito bem. Mais um ensinamento do pai dele, que dizia que se ele estava se sentindo bem, ganhando o suficiente, por que arriscar? E não tinha tanto essa cultura de ser obrigado a sair do Brasil para fazer uma carreira brilhante. Ele conseguiu ser considerado o melhor jogador do mundo, né, jogando no Brasil. Então, o Pelé somou tudo isso, né, essas condições privilegiadas, atléticas, de dedicação ao esporte, com o fato de que ele entrou numa equipe muito boa, o Santos, e numa equipe muito boa, né, repleta de talentos, que é a seleção brasileira. Então, ele teve... o futebol é um esporte coletivo, né? E o Pelé sempre soube muito bem disso. Tanto que ele talvez tenha mais assistências na carreira do que gols, né? Quer dizer, é provável que ele tenha dado mais o passe para o companheiro fazer o gol do que ele próprio tenha feito gols, embora ele tenha feito muitos gols, né? Para você ter uma ideia, uma curiosidade estatística. Hoje, quando o jogador faz 3 gols na mesma partida, é um fato raro. Tem direito até a pedir gol no Fantástico, gol na música no Fantástico. Então, o Pelé fez isso 124 vezes na carreira dele. Pelo menos 3 gols na... Ia faltar repertório. Com certeza. Poderia lançar um álbum. Assim, pois né? E eu acho até interessante a gente pensar que talvez seja por isso que o Pelé realmente ficou tão popular no Brasil. Porque ele não precisou sair. Infelizmente, alguns, como você comentou, né, alguns atletas, eles precisam sair para terem uma outra oportunidade, construir uma carreira no esporte. Isso é um fato curioso, né? A gente realmente tem um rei de um esporte que é tão importante no nosso país e que ele vem daqui mesmo. E o Pelé, alguns anos atrás, ele não ficou de fora das polêmicas que o envolveram, né? Como o caso mais famoso daí do Edson em si, que seria a relação com a filha, né? A Sandra Regina, que também já faleceu. Então, como que ele se sentia com esse caso? Acredito que você tenha conversado com ele ainda no período em que tudo isso estourou, né? Como ele se sentia com o caso da Sandra Regina? Ele certamente não se sentia confortável, né? Mesmo porque isso era visto pelas pessoas como o grande vacilo da trajetória pessoal, né? Da vida dele. E eu perguntei a ele sobre isso e ele disse que o que aconteceu, né, assim, sob o ponto de vista dele, foi uma aproximação da Sandra e da mãe da Sandra que teria sido um tanto agressiva.
do ponto de vista dele, né? E que ele achou que essa aproximação, do jeito que foi, criou barreiras ali que não puderam ser depois transpostas, né? Inclusive porque com a morte dela, né, muito precoce, aos 42 anos, a situação se tornou irremediável. Então esse era o ponto de vista dele, e que sempre mencionava também que a relação com a outra filha, a Flávia, que ele conheceu também depois de adulta, foi bem diferente, porque, do ponto de vista dele, a relação começou de uma forma diferente, né? A Flávia só soube que era filha do Pelé aos 18 anos, foi quando a mãe dela contou, e aí ela foi procurar o Pelé nos bastidores e puderam ter uma aproximação e criar uma relação que realmente se tornou próxima, tanto que ela, fisioterapeuta, cuidou do Pelé, estava cuidando dos problemas que ele teve no quadril, bem nessa época aí, 10 anos atrás, quando eu fiz as entrevistas com ele, né? Então, esse era o ponto de vista dele sobre essa situação. E como o Pelé se via nessa exposição midiática? Porque todas as relações dele sempre foram muito expostas, né? Por exemplo, o caso da Sandra Regina, que também é uma relação familiar, foi exposta assim de um jeito meio abrupto, né, pela mídia. A relação dele aí há muitos anos atrás com a Xuxa virou assim tema de todos os tabloides, revistas, né, na época. Como ele entendia e lidava com essa exposição na mídia da vida pessoal do Edson? Ele tinha, ou tentava, né, ter uma boa relação com a fama. Ele gostava de ser famoso. Eu perguntei isso explicitamente para ele, né? Eu perguntei: Pelé, se um dia por mágica você acordasse sem ser famoso, o que você faria nesse dia, né? Como você se sentiria? Ele disse que nunca tinha imaginado isso, né? E que ficaria muito triste, porque ele gostava de ser reconhecido, gostava que as pessoas pedissem autógrafo, abraço. E de fato, né, os relatos que a gente tem ao longo da carreira dele é de que ele sempre foi muito atencioso com as pessoas, com os fãs. A gente não tem relatos de que ele teria tratado mal alguém. Ele sempre foi muito paciente, sempre tirou foto, deu autógrafo. Jogadores da época dele com quem eu falei também relatavam isso, né? O quanto, que é um testemunho de alguém que estava próximo, né? O Clodoaldo, que escreveu o prefácio, contava exatamente isso. Às vezes a gente estava na correria de um aeroporto para o outro e ele sempre pedia, o Pelé sempre pedia mais um minutinho para atender as pessoas. Então ele tinha essa boa relação com a fama e até criticava, né, outras pessoas que buscavam a fama, cantores, artistas, e que quando alcançavam a fama começavam a ter uma relação de repúdio, né, aos efeitos da fama, né, inclusive o assédio das pessoas, né. Aí ele disse: eu não entendo, o cara trabalha, sonha com a fama e quando vira famoso começa a dar as costas para as pessoas. Então ele tinha essa consciência, né, de que a fama tinha um preço, né, e parte do preço é isso tudo que você falou, né, a mídia, as reportagens sobre aspectos pessoais e tudo mais. Mas como ele começou a lidar com a fama muito cedo, né, desde muito cedo, ele mesmo achava que tinha criado uma forma de se relacionar com isso diferente de pessoas que se tornam famosas mais tarde, né? Então é como se a fama fosse um ingrediente dessa formação de caráter dele, né? Então, tanto que ele nem saberia o que fazer e como seria se ele não fosse famoso, né? Então eu acredito que ele teve uma boa relação com a fama, embora isso tenha um preço, né? E o preço faz parte desse grande pacote, né, de ter sido o Pelé, né? Que não é para qualquer um, né? Também tem que aprender a lidar com toda essa exposição. Também não é muito fácil, né? Acredito eu. E a gente, né, colocando-se no lugar dele, né? Um menino de família pobre, né? Origem humilde. O pai era semi-analfabeto, o Dondinho. A Celeste, a mãe dele, era um pouco mais escolarizada, tanto que cuidava do dinheiro em casa, né? E vindo do interior, e de repente, muito de repente, né? Porque a gente está falando de um período de 2 anos,
sai dessa situação e se torna uma grande estrela mundial, né? Então, sem a orientação toda que pode ter hoje, né? De psicólogo, de empresário, era tudo feito de uma forma muito artesanal, digamos assim, né? Então é muito admirável num país muito racista também, né? Numa situação desvantajosa nesse sentido, e ele se posicionar a ponto de ser respeitado como atleta, como cidadão, como famoso, né? Celebridade, também como político. Depois ele foi ministro, né? Dos esportes, inclusive criou a Lei Pelé. Então, se a gente pensar nas origens dele, né, e da família dele, né, a bisavó foi escrava, né? Então é uma capacidade de lidar com a grandeza de tudo que estava acontecendo que é admirável, né? Sim. E aí agora trazendo um pouquinho os bastidores do livro, né? Você falou que ele teve muitas relações com pessoas muito famosas, com jogadores, até mesmo, né, artistas. Mas como foi a relação do Edson com o Maurício? Como foi esse processo? Como foi que vocês, né, se tratavam também? Como foi para você ter que lidar com a morte do Edson? Porque acredito que tenha te impactado também, né, de modo sentimental. Como é esse bastidor dessa obra aqui? Eu recebi em 2012 um convite para trabalhar num projeto sobre o Pelé, né? E claro que essa possibilidade foi recebida com grande entusiasmo, né? Eu imagino. Eu teria contato com essa grande figura, né? Eu já era um jornalista de 40 anos, experiente, tinha entrevistado muita gente importante que eu admirava. Eu sempre lembro, né, como exemplo, a Fernanda Montenegro, né, o Herbert de Souza, o Betinho, o sociólogo, que são pessoas que, tenho certeza, né, estão marcadas aí na história do país, eu admiro. Mas a primeira vez que eu estive frente a frente com o Pelé foi um sentimento diferente, assim. Nunca a presença de um outro ser humano tinha me afetado tanto, até porque foi durante a gravação de um comercial em Santos, né, eu já tinha sido contratado para fazer esse trabalho e ia até Santos para ter a primeira conversa com ele depois da gravação desse comercial para uma grande montadora de carros, né? E era uma estrutura enorme, porque o comercial tinha a simulação de uma arquibancada com sheiks, líderes mundiais, então tinha gente vestida de sheik, né, os figurantes, e o Pelé tinha uma fala no meio dessa galera. Então, era muita gente trabalhando, a equipe era enorme, né, e o Pelé precisou repetir muito aquela fala, porque o diretor queria vários takes, né, porque vai que num dos takes o sheik estava de olho fechado, então ele queria garantir, então aquilo se prolongou muito além do tempo determinado, né? Então esse meu primeiro contato com ele foi muito impactante, porque ao final dessa gravação ele veio andando para o camarim dele, que era um trailer, né? Era um espaço aberto, e ele veio com um séquito ao redor dele, né? Tipo, pessoas, assessores, pessoas, e ele veio caminhando e eu estava aqui esperando, ele sabia que eu estaria ali, né? E eu achei muito gentil da parte dele, ele veio me cumprimentar e pedir desculpas que tinha atrasado e não ia conseguir me atender naquele momento. Graça. E me convidou para comer um sushi com ele se eu queria comer e tal. Mas essa cena dele se aproximando com aquele séquito, vindo apertar a minha mão, é muito impactante, né? E aí ele falou assim, mas você é muito jovem para fazer um trabalho sobre o Pelé. Eu tinha 40 anos, você não viu o Pelé jogar? E aí o que eu respondo na frente de todo mundo, né? Aí eu respondi, poxa Pelé, você que conquistou o mundo aos 16 anos falar isso? Aí eu achei que eu me saí muito bem, né? Saiu muito bem. Pois é. E, enfim, esse foi o primeiro contato. E aí é incrível, né? Porque já na terceira entrevista, foi uma ocasião em que ficamos eu e ele 5 horas juntos
no escritório dele em Santos, só eu e ele, e aí já era uma outra relação, né? Eu já tinha me aproximado muito mais do Edson, um senhor de 73 anos, né? Que gostava de falar das cachorras, da paella que fazia para os amigos, das pescarias, contar histórias de, né? Por exemplo, ele contou quando conheceu o Jacques Chan. Ele tinha conhecido na semana anterior o ator Jacques Chan, e aí foi bem um depoimento de fã mesmo. Ele estava entusiasmado, né? Ele disse: nossa, ele é muito palhaço, do jeito que é nos filmes, deixa eu achar a foto aqui. Começou a procurar a foto. Então eu tive a rara oportunidade de digamos, transitar, né? Do mito Pelé, do contato com o mito Pelé, um pouco de contato com o homem Edson, e é isso que permeia o livro, né? Esses bastidores desses contatos que humanizam a figura Pelé são, digamos, o fio condutor principal do livro, né? Que tem o objetivo de fazer essa descrição panorâmica da trajetória dele, mas com esse charme da proximidade que essas ocasiões me permitiram. Né? E Maurício, você já tem 30 livros aí, né? E muitos deles trazem figuras históricas. Você tinha comentado anteriormente nos bastidores com a gente que escreveu há alguns anos atrás, né, sobre romances proibidos, então na história do Brasil. Então também tinha muitos nomes importantes da história. E agora você incluiu o Pelé na sua lista. Será que mais pra frente nós teremos outros nomes? Será que tem algum mistério que a gente pode tentar descobrir? Eu tenho essa trajetória como escritor que vem sendo paralela à minha carreira de jornalista, né? Ao longo de 25 anos, eu vim aproveitando oportunidades de escrever livro, e aí são as mais diversas origens, digamos assim, né? Eu fiz mestrado em que eu pesquisei a trajetória do flautista Patápio Silva, também negro, inclusive, né? Um mito da música brasileira que morreu em 1907, e isso virou um livro, mas porque eu fiz mestrado e aproveitei a ocasião para fazer essa pesquisa, né? O Amores Proibidos na História do Brasil conta 7 histórias de amores de figuras importantes da história do Brasil, histórias que nasceram sob algum tipo de proibição social, ou porque alguém era casado, ou porque alguém era bandido, ou porque alguém era muito mais jovem que o outro. Então, e isso foi uma encomenda da editora, que teve a ideia e me convidou para escrever. Eu tenho uma biografia do Giuseppe Garibaldi, né, o herói dos dois mundos, né, italiano, que veio para o Brasil, e que também foi uma encomenda da editora para se enquadrar numa determinada coleção. Então, a minha carreira de escritor, digamos assim, é muito mais aproveitando oportunidades, né, que inclusive financiassem, né, esses livros. Então, mais a biografia, o relato de uma história de vida é sempre fascinante, né? E eu acho, sinceramente, que toda história de vida dá um livro, né? Alguns vão ser mais interessantes do que outros, certamente, né? Como o do Pelé. Mas eu tenho um fascínio por primeiro conhecer essas histórias, que é isso que me permite contar, né? Depois. Aliás, foi o que me fez escolher a carreira de jornalista, né? Essa oportunidade de conhecer novas coisas todos os dias, né? Tanto que eu me tornei um jornalista muito eclético e freelancer, né? Então eu lido com os mais diferentes assuntos o tempo todo, porque o grande encanto para mim é aprender coisas novas todos os dias e ter a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas, né? Porque eu acho que esse é o grande, digamos, idealismo do jornalismo, né? A gente faz jornalismo escolhe jornalismo pensando em mudar o mundo, né? E é uma visão um pouco utópica lá quando a gente é jovem, né? Que vai mudar o mundo só com as denúncias, né? Denunciando falcatrua e tal. Mas hoje, 25 anos depois, eu tenho certeza que a gente muda o mundo com informação bem apurada, interessante. E essa é a minha missão, digamos assim. Que bonito ouvir isso, né? Maurício, muito obrigada. Nós aqui do Aventuras na História agradecemos a sua colaboração. E só para a gente então ter uma informação final, onde nós podemos encontrar esse livro?
Pelé, o Rei Visto de Petro, já está nas principais livrarias do Brasil, né? A editora Matrix, a parceira nesse projeto, tem uma grande distribuição e penetração no Brasil inteiro. E ele está na Amazon também, né? Então, para quem quer comprar online, é fácil de encontrar. Sempre tem boas promoções na Amazon. O preço é muito camarada desse livro. Até briguei com a editora e disse, não, está muito barato, R$40. É um trabalho difícil, né, pra gente também. Não, eu tô brincando, porque o objetivo é esse, que o maior número possível de pessoas tenha acesso, né, tenha condições de conhecer a história do Pelé. E eu acho que essa obra se propõe bem a isso. É 160 páginas, uma leitura agradável, fácil, e ao final dela, né, o leitor vai saber direitinho quem foi o Pelé, o que ele fez. E eu tenho certeza que vai se emocionar também em alguns momentos, né? Então, Maurício, novamente, muito obrigada. E se você quiser saber mais sobre essa e outras notícias e curiosidades do Brasil e do mundo, confira as nossas redes sociais oficiais. O Aventuras da História vai ficando por aqui. Até mais! Tchau, obrigado.